Encerrou? Gente, cortou aqui o começo da live. Fechou, de repente. E já voltei pra vocês. Tá? Aguardar um minutinho pra internet de todo mundo aí entrar em sincronia e começarem a voltar, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês novamente sobre a nossa primeira abordagem, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente teve uma queda. De repente fechou aqui, o Instagram me boicotou. Então, gente, o que eu tava falando pra vocês quando a gente perdeu aí a live? É sobre a fisiologia do tratamento. Se eu não explico pro meu paciente sobre essa fisiologia do tratamento, se eu pego um paciente de melasma e ele não compreende que se ele não usar a fotoproteção ideal, se ele não usar proteção também no ambiente de trabalho, se ele não tiver essas informações, ele não vai saber o que ele precisa evitar. Então, explicar a fisiologia do tratamento para o nosso paciente é mostrar para ele que o corpo dele, ele como um todo, faz parte do processo, tá? Então, quando eu pego um paciente com melasma, eu oriento. Olha, o nosso trabalho é tentar despigmentar a tua pele. Se você não me ajuda gerando processo inflamatório nessa pele diariamente, eu não vou conseguir resultado e você não vai conseguir resultado, porque eu preciso do seu compromisso. O que eu costumo falar? Paciente de melasma, geralmente ele vem uma vez por semana no consultório, tá? É uma hora a 1 hora e meia de atendimento. E todas as outras horas que ele passa em casa, ele precisa fazer alguma coisa por ele, pelo tratamento dele, né? E ele precisa entender a fisiologia disso para se comprometer. Então, explicar a fisiologia do tratamento é uma das peças-chave para que o seu paciente entenda que ele é parte do processo de resultado, tá? Se eu tenho um paciente de gordura localizada, que ele vai fazer um alto consumo calórico e eu tô fazendo uma queima de gordura, que é a lipólise, a quebra desse adipócito, como é que esse meu paciente vai saber que ele precisa, sim, evitar alimentos calóricos, evitar alta ingestão de caloria durante o tratamento de gordura, se eu, como profissional, não expliquei isso na avaliação, né? Por que fazer uma avaliação, uma anamnese de alta performance, o método que eu aplico é importante? O que eu vejo? Muitos profissionais receberem reclamação de que o seu tratamento não teve resultado. Por que isso pode estar acontecendo? Porque você, durante a avaliação, não avaliou de uma forma global e mostrou e provou para o seu paciente que ele tem total participação nisso. De que forma? Se você fala para o seu paciente, olha, eu fiz a avaliação em você e nós iniciamos o seu tratamento com 20% de gordura, tá? Na avaliação eu não dou informações empíricas, gente, eu dou informações concretas. Olhe, por exemplo, a gente tem aqui, a Lidiane tá aqui na live. Olha, Lidiane, você hoje tem 20% de gordura corporal. Nós vamos iniciar o seu tratamento e ao final do nosso tratamento eu preciso que você tenha o mesmo percentual ou menos. Porque, Lidiane, se você comer muito, tiver muita ingestão calórica e ao final do tratamento, quando eu te reavaliar, você tiver com 25% de gordura, realmente o meu tratamento não tinha como dar resultado. Porque você aumentou a sua ingestão calórica e diminuiu o seu gasto. Entendem o que é a anamnese de alta performance? É eu colocar provas concretas durante a anamnese de que o meu paciente é parte do processo de tratamento, tá? E aí, outro ponto muito importante é a importância da orientação do home care. A gente tende a explicar para o paciente a importância da orientação do home care e ele acha que o home care não é algo essencial. Existe aí uma estratégia que eu faço com o paciente que eu pergunto o seguinte: quando você tem qualquer problema de saúde, por exemplo, você tá com uma inflamação no seu corpo,
que você vai lá no médico, no profissional médico, e ele lhe prescreve um anti-inflamatório. Se você só for lá, receber a receita e for visitar o médico uma vez por semana, a sua inflamação vai parar? Não vai. Então, é um tratamento. O tratamento, ele faz parte ele é um todo, onde é envolvido profissional, paciente e produtos que vão estar ali na abordagem. Então, eu falo para o paciente, olha, você vem me visitar uma vez por semana, no máximo 2. Eu preciso que nesses outros dias você entenda que o seu tratamento home care, ele faz parte do seu resultado, porque é a continuidade do trabalho que eu faço em cabine, tá? Muitas vezes é interessante que você até inclua no tratamento do seu paciente o tratamento home care, porque ele precisa entender que aquilo faz parte do tratamento, que não é milagre, é participação e cooperação durante o processo. Gente, o paciente, ele não se irrita se ele for esclarecido. Ele se irrita se você não informou a ele e prometeu o resultado. Quando o meu paciente ele não tem resultado, ele sabe que foi por falta de comprometimento dele, porque eu deixei isso bem claro na nossa primeira relação, que foi a nossa anamnese. Então, se ele decidir se tratar, foi uma escolha dele e ele faz parte do processo a partir de agora. A responsabilidade, eu falo muito, olha, a responsabilidade é minha e sua. Então, você precisa sim fazer o uso de home care, você precisa sim aumentar a sua ingestão de água, você precisa sim usar uma fotoproteção solar, se alimentar melhor, fazer uma orientação nutricional, de repente, se sua nutrição tá toda, se sua alimentação tá toda desregrada. Tudo isso é nossa obrigação durante a anamnese entregar para o paciente, tá? Por isso que eu cobro a anamnese, gente. Porque eu entrego muita coisa, eu entrego informações só na avaliação que o paciente não sabia. Então, é o meu conhecimento entregue para ele através da anamnese. Se ele vai escolher tratar ou não, não sei, né? Aqui, com o meu método, eu tenho 95% de fechamento, tá? De conversão em venda, tá? 95% das minhas avaliações, elas fecham tratamento. Pela forma como eu avalio. Gente, o paciente está cansado de receber qualquer coisa. Os pacientes hoje, eles não querem mais pacotes prontos, tanto que as compras coletivas aí caíram em desuso. Os pacientes, eles são tratados hoje com individualidade. Por quê? Porque existe a nossa individualidade biológica. Eu não posso passar um tratamento amarrado para o meu paciente, porque coisas podem acontecer durante o tratamento e eu precisar reavaliar esse paciente, tá? Por isso que a avaliação é um dos pilares do resultado, tá? E aí, para me ter comprometimento desse paciente, Indira, o que eu preciso fazer? Você precisa passar confiança para o seu paciente. Se você, eu falo muito isso, gente, a gente não precisa ser bom em tudo, tá? Mas a gente precisa ser excelente no que escolheu fazer. Tem coisas hoje que eu não atendo mais em consultório. Por quê? Porque não é a minha excelência. A minha excelência, por exemplo, não é massoterapia. Mas eu sou excelente em eletroterapia. Eu sou excelente em anamnese. Então, quando o paciente me procura, ele tem confiança nesse trabalho. Então, ele acredita na expectativa de resultado e ele se compromete. Além disso, assim, pode parecer engraçado, mas eu faço muito. Vou lá no Instagram do paciente e digo, boto lá uma carinha quando ele tá fazendo tratamento comigo de gordura localizada e ele tá lá numa viagem com a esposa, com o marido, com o namorado, com os amigos, comendo um monte de coisa. Aí passa 7 dias em farra gastronômica, aí depois vem querer resultado, né? Aí eu vou lá e boto só uma carinha assim, tô vendo. Pra quê? Pra eles entenderem que a gente faz parte desse processo e que nós estamos próximos, querendo resultado. Você não pode entrar no automático, gente, e ver o seu paciente como mais uma ficha ali em cima da sua mesa. Mais um atendimento. Não, hoje, a maioria dos meus pacientes são meus amigos. A maioria me chamam para aniversário do filho, para inauguração do seu negócio. Por quê? Porque hoje
eu escolhi trabalhar menos e ganhar mais. Como? Escolhendo trabalhar com os pacientes que pagam a minha avaliação, pagam pelo resultado que eu vou dar. E não mais uma fábrica de poucos resultados. Porque eu já fui, gente, a pessoa que queria só o fechamento, que queria só o resultado de venda. E o seu paciente, eu falei isso na live anterior, vou repetir para vocês, ele não quer um vendedor. Ele não quer. Ele quer um bom profissional e um avaliador, tá? Ele não tá comprando um produto, ele tá comprando um serviço. E quando você compra um serviço, você compra pela qualidade prestada, não é pelo produto entregue, tá? Se eu for no supermercado e quiser comprar um produto para tirar mancha de roupa, ele só precisa tirar mancha. É a única coisa que ele precisa fazer. Serviço não. Serviço, seu paciente, ele precisa ser bem tratado desde a recepção até a entrada, até o atendimento. Entendeu? Então, trabalhar com serviço é entregar muito mais que o óbvio. O óbvio já é o que seu paciente compra. E eu digo a vocês, a coisa que eu mais escuto depois que eu comecei a aplicar o método de anamnese de alta performance é: Indira, nunca me fizeram esse tipo de pergunta numa avaliação estética. Indira, tu precisa mesmo realmente saber disso, porque eu imaginava que eu ia chegar aqui, tu ia pedir pra me levantar a blusa, ver a área, ia dizer o que é indicado pra mim e eu ia embora. Por que os pacientes não querem pagar pela avaliação? Porque eles acham e já estão cansados que é só isso. E quando as meninas vão marcar a avaliação, a Indira não tem questionamento quando tu diz que a avaliação é paga. Quase sempre eles questionam. Por quê? Porque eles estão acostumados com mais do mesmo. E o que as meninas são orientadas a falar? Olha, aqui a gente tem uma avaliação de alta performance. Você vai sair com dados do seu percentual de gordura, da sua composição corporal. Durante a avaliação, a doutora Indira vai lhe dar orientações de cuidados e produtos para serem utilizados, mesmo que você não feche seu tratamento. Então, a minha avaliação, eu entrego algo para o paciente. Tá certo? Então, comprometimento tem a ver com confiança no profissional e no resultado. O vínculo paciente e profissional, ele é quebrado no momento que não é esclarecido a expectativa de resultado, tá? E a gente ainda vai falar sobre isso em outra live na semana que vem, tá? Acho que alguém mandou aqui uma perguntinha. Não, foi não. Então, gente, o que vai fazer com que vocês se tornem avaliadores de alta performance? Conhecimento. Não tem nada mais facilitador de ganhos. Quando eu falo ganhos, é daquele fechamento que a gente tem e precisa no final do mês, porque sim, a gente paga conta, a gente não faz trabalho filantrópico, não. A gente paga conta, né? Só que para pagar a conta, é preciso oferecer qualidade e conhecimento, tá? Isso a gente só adquire, felizmente ou infelizmente, investindo, gente, nosso tempo aqui nessa live para escutar. Tem gente aqui que tem mais experiência, talvez, em outras coisas, em massoterapia, por exemplo, que não é o que eu domino, mas tá aqui porque a anamnese vai servir para vocês para tudo. Se você só avalia corporal, só atende corporal, você precisa de uma boa anamnese. Se você só atende facial, a avaliação você também precisa. Massoterapia também. Então, todos os segmentos da estética, eles estão embasados em um pilar chamado anamnese. Não adianta você pedir um financiamento, abrir um empréstimo no banco para comprar um equipamento se você nem sabe avaliar que paciente precisa desse equipamento. Se esse paciente tem contraindicação ou indicação para esse equipamento. Por isso que eu falo tanto da importância da anamnese com vocês. Sempre falei nos meus cursos de eletroterapia aqui para que vocês tenham essa consciência. E eu me comprometi a transformar a estética através da anamnese. E está só começando, tá? O nosso projeto, ele tem uma grandiosidade muito legal, um envolvimento muito bacana. E eu trouxe para vocês hoje de como você vai convencer o seu paciente a contribuir com o resultado dele. Não esqueçam dos 3 pilares de contribuição do paciente com o resultado. Fisiologia, paciente entender a fisiologia do processo, entender as orientações home care,
que vai partir da sua qualidade de explicação. E o terceiro ponto é transmitir confiança e conhecimento naquilo que você se propôs a fazer com ele. Esses 3 pilares vão te dar um relacionamento transformador com o seu paciente. E é isso que vocês precisam para que o seu paciente lembre de você quando ele vai lá pro rodízio, morrer de comer. Quando ele vai ali no fim de semana, morrer de beber. Porque você explicou por que não. Ou você explicou até porque sim, ele pode, mas o que ele precisa fazer para aquela expressão que a gente tem usado muito, como é que ele vai buscar o balde que ele chutou? Ele tem que saber também. Se o meu paciente ele diz, Indira, tem um aniversário de criança, vou comer muito, ou vou para uma festa, vou beber, ok. Então eu vou te passar no WhatsApp chás que tu vai poder fazer uso no dia seguinte pra gente diminuir esse prejuízo. Vamos agendar uma drenagem linfática pro dia seguinte ou um detox para você desintoxicar, para não prejudicar o nosso tratamento. Gente, é parceria. É isso que eu quero que vocês tenham entendimento. A venda, ela é consequência dos seus argumentos durante a avaliação. A venda, ela é consequência. Gente, na maioria das vezes, desses 95% dos fechamentos que eu tenho, 90%, a pergunta que eu faço no final do tratamento é assim: qual é a sua forma de pagamento? Eu não pergunto se eles vão fechar ou não vão fechar. Porque durante a avaliação eles já falam: doutora, quanto é? Eu posso começar hoje? Entende? Eu transformei isso em fechamento, não mais em expectativa. Hoje eu não pergunto se eles vão fechar, eles já falam que vão fechar, tá? Por quê? Porque é consequência de todos os argumentos e de todos os instrumentos que são usados durante a avaliação. E é isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que eu quero que transforme a vida de vocês, como transformou a minha vida também. Imagina se você... Vou fazer um cálculo básico, tá? Hoje, a nossa avaliação aqui no consultório é R$150. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu considero um valor simbólico. Eu considero um custo, um baixo custo de investimento para o meu paciente, para a quantidade de informação que ele sai daqui, tá? Eu considero isso. Mas imaginem aí, vocês cobrando, no mínimo, 150 pela avaliação de vocês, com uma meta de agendar, eu tô falando de agendamento, de 10 avaliações por semana. Ao final do mês, vocês vão ter R$6.000 a mais no faturamento de vocês. Porque você vai ter R$1.500 por semana em avaliações com anamnese de alta performance. Ao final do mês, você vai ter 6.000 e, pasmem, sem ligar nenhum equipamento. Sem ligar a sua alta frequência, sem ligar a sua radiofrequência, somente com argumentos e instrumentos de baixo investimento, tá? Então, imaginem que vocês vão colocar uma meta de cobrar a anamnese e você transformar isso em faturamento. E imaginem se desses R$6.000 ao final do mês, a gente tiver 95% de fechamento, tá? Eu quero que vocês fiquem com essa reflexão nessa noite de sexta-feira, tá bom? Foi um prazer estar na companhia de vocês. Esse é o mínimo de conteúdo que a gente tem para entregar aí nessa jornada que a gente vai fazer de anamnese de alta performance, que tá só começando. Eu quero que vocês me coloquem na agenda de vocês, tá? Às segundas, quartas e sextas. A gente vai ter um momento sobre anamnese. E aí vocês vão ouvindo o que eu tô falando, vão aplicando e vão me dando aqui os testemunhos nos comentários para que a gente desenvolva aí uma estética responsável através de uma anamnese. Gente, eu queria dizer para vocês que eu atendo, quem me conhece sabe, que eu atendo muita intercorrência da estética. Eu acho que hoje, em Fortaleza, eu sou a que mais trabalho com intercorrências em estética, queimadura, necroses, feridas relacionadas a procedimentos estéticos. E eu queria dizer para vocês que quase 100% dessas intercorrências poderiam ter sido evitadas com uma boa avaliação. Então, a avaliação, eu falo que é ética e responsabilidade também.
Porque uma má avaliação, você pode prejudicar o seu paciente e deixar sequelas pro resto da vida. Basta você indicar para ele um método que não é para ele, um equipamento que não é para ele, uma técnica que não é para ele, tá? Tem técnicas que são contraindicadas para paciente que faz uso de anticoagulante e tem um monte de gente fazendo, tá? Sabe qual é a diferença? A Indira, mas eu não vejo tanto. Sabe por quê? Porque a gente vive em um mundo onde as pessoas só postam o que dá certo. O que não dá certo chega aqui no consultório para me tratar. E aí quem deixa, eu exponho. Vocês sabem, se vocês forem lá no meu Instagram pessoal, tem casos de necrose de nariz por intercorrências de preenchedores. Tudo isso porque foi feita uma má anamnese, tá? Tô cansada já de método, assim como vocês, de emagreça, perca tantos centímetros, e as pessoas não falam de avaliação. A avaliação é o que você precisa saber para desenvolver o seu raciocínio fisiológico. É o que você precisa saber para desenvolver o seu protocolo individualizado, tá? E é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Gente, uma sexta-feira iluminada para vocês. Deus abençoe. A gente tem outro encontro marcado na segunda-feira, às 19 horas, mesmo horário. Aguardem, sigam o Instagram do Instituto, que vocês vão estar recebendo aí as lives, a nossa programação dessa jornada de conhecimento em avaliação na estética, tá bom? Grande beijo. Eu vou abrir para vocês agora. Essa live vai ficar salva, né, Fernanda? A gente vai deixar essa live salva para vocês. E eu quero que vocês vá lá nos meus stories. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora, para que vocês possam fazer perguntas sobre avaliação. O que o seu paciente não... Indira, meu paciente não me ajuda, eu não consigo resultado, para que eu possa compartilhar com vocês os meus 7 anos de experiência clínica com o resultado, tá? A minha missão é realmente ajudar vocês e a gente crescer juntos. Então corre lá nos stories, eu vou fechar aqui e a gente vai ter uma caixinha só pra gente interagir, eu ajudar mais ainda vocês, porque infelizmente o Instagram me limita a 1 hora, tá bom? Gente, beijo imenso pra vocês. Obrigado pelo investimento de tempo. Eu tô aqui pra ajudar vocês nas dúvidas na caixinha de perguntas, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.